Hoje tem estreia do elenco principal do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Pablo no esporte, seleção brasileira é atropelada pela seleção da Argentina. Mengão contrata profissionais do Fluminense e do Botafogo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Pedi para vocês, começaram a nos assistir, deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vou começar a falar sobre a lavada que a seleção brasileira tomou ontem da seleção da Argentina. Gente, 6-0. 6-0. Que vergonha. Tá aí com os reflexos do 7-1 também aí na Copa do Mundo. Absurdo. Eu não sei o que o técnico Ramon Menezes ainda está fazendo à frente da seleção sub-20. Já tinham falado que iam demitir ele, voltaram atrás, permaneceram e olha só que trabalho horrível. E joia do Flamengo escapa de vexame histórico do Brasil contra a Argentina e é relacionado com o Felipe Luiz. O Brasil foi atropelado na estreia do Sub-20, na sexta-feira ontem, dia 24, e o time verde e amarelo levou 6-0 da Argentina em partida realizada em Valência, na Venezuela. O jogador do Flamengo escapou da goleada histórica. João Vitor, convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa, João foi barrado pelo diretor técnico do Flamengo, José Boto, que pediu a participação do jogador na pré-temporada, viajou para os Estados Unidos e participou da pré-temporada do Flamengo. Ainda bem, se livrou desse vexame. Espero que no próximo jogo melhore, é o que nós torcemos, é o que nós queremos, eu nem acompanho mais. Bom, agora vamos falar aqui sobre Flamengo e Volta Redonda, provável escalação, arbitragem, aonde assistir, tudo direitinho. Hoje, sábado, dia 25, Flamengo visita o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, que começa às 16 horas e 30 minutos. Por que o Flamengo visita o Volta Redonda? Porque o mando de campo é do Volta Redonda. O Flamengo anteriormente falou que não ia viajar para jogar com Volta Redonda, o jogo seria lá no Raulino de Oliveira, mas aí tinha uma oferta para o Flamengo jogar fora do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na Arena Amazônia. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Só que a oferta era de R$1,5 milhão para o Flamengo e R$300 mil para o Volta Redonda. Um grupo de empresários lá de Brasília ofereceu R$2,5 milhões ao Flamengo e R$700 mil ou R$750 mil ao Volta Redonda. Mas as despesas, arcaria com a logística, a viagem do Flamengo para Brasília e também do Volta Redonda, e também a hospedagem ficaria por conta desse grupo de empresários. O Flamengo aceitou, e é uma preparação para o Flamengo para o jogo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Seria aí mais uma maneira dos jogadores ganharem minutagem e se entrosarem mais, porque treino é treino e jogo é jogo. A partida terá transmissão na TV Globo, do Sport TV e no Premier Pay-Per-View. Esse será o primeiro jogo oficial dos titulares do Flamengo na temporada. O time disputou apenas um amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, que terminou com um empate sem gols. Para encarar o Volta Redonda, o técnico Felipe Luiz ainda não poderá contar com o grupo completo, já que o lateral Matias Vinha e o atacante Pedro se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado. Outros ausentes em Brasília serão o atacante Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que permanecerão no Rio de Janeiro, realizando o trabalho de transição. Espero que para os próximos jogos, Everton Cebolinha e Luiz Araújo já estejam à disposição. Bom, fora dos planos do treinador, Carlinhos não foi relacionado para a viagem. Por outro lado, o último reforço do elenco, o atacante Juninho, seguiu para Brasília e pode estrear com a camisa do Flamengo neste sábado. Pode entrar ali no final do segundo tempo para ganhar minutagem. O Flamengo chega para o duelo após conseguir uma primeira vitória no Carioca, uma goleada por 5-0 sobre o Bangu na última quarta-feira, e com o triunfo o Flamengo alcançou aí a 9ª posição da tabela. Já a Volta Redonda é um dos destaques da competição e aparece na vice-liderança após 3 vitórias consecutivas sobre Fluminense, Bangu e Botafogo. O Flamengo ainda vai ter os confrontos diretos aí com os líderes do Campeonato Carioca.
Ainda tem os confrontos grandes clássicos contra Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. O Flamengo tem tudo para ficar numa boa colocação na tabela. O Flamengo hoje é o 9º colocado, vencendo aí do Volta Redonda, pode ir para a 4ª colocação, dependendo dos resultados dessa 5ª rodada do Cariocão, né? Bom, seguindo aqui, o árbitro para essa partida que será realizada às 16h30 lá no estádio Mané Garrincha é Alan Trindade da Silva, o assistente número 1, Hugo Filaman Soares Pinto, assistente número 2, Diego Luiz Couto Barcelo. O VAR fica por conta de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Gerson, Nicolas de la Cruz, Michael, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, técnico Felipe Luiz. Talvez haja uma mudança no gol. Talvez quem seja escalado para entrar no gol seria o Matheus Cunha. Vamos aguardar para ver se confirma. A escalação oficial sai às 15h30, 1 hora antes da partida. A provável escalação do Volta Redonda é a seguinte: Jean Drosne, Caio Tenório, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanches, Pierre, Robinho e Chay, Kelvin, Marquinho e Bruno Santos, técnico Rogério Correia. Bom, que o Flamengo consiga vencer, é o que nós esperamos. Mudando aqui de assunto, Pablo no Sport? Eu estou perguntando sim. Sport mira a contratação de Pablo por empréstimo. Zagueiro não está nos planos do Flamengo para o ano de 2025. O clube pernambucano já entrou em contato com os empresários do jogador. Pablo estava emprestado ao Botafogo e retornou ao Flamengo no início desse ano. O atleta participou dos 4 primeiros jogos do rubro-negro no Campeonato Carioca. Matéria do RTI Esporte. Bom, agora vamos aqui para uma outra informação sobre Pablo. O Thomas Alencar, do Coluna do Fla, trouxe a seguinte matéria: representante de Pablo descarta qualquer interesse do Sport no jogador. Segundo a fonte, não há absolutamente nenhuma conversa com o clube pernambucano. Sabemos que às vezes eles escondem alguma coisa. Se o RTI Esporte trouxe, alguma coisa tem. Aonde há fumaça, há fogo. Vamos aguardar para ver, mas o Thomas Alencar, do Coluna do Fla, nega essa informação de que o Sport já teria até entrado em contato com os representantes do atleta. Bom, retorno à vista. Jorge Jesus não descarta a possibilidade de retorno ao Flamengo, mas reconhece que a segunda passagem não seria como a primeira. Vamos para o que disse o velhinho aqui? Abre aspas. Eu não tenho medo nenhum de voltar para o Flamengo no aspecto esportivo, que não vai ser igual, não vai. A maior parte dos jogadores já não estão lá. O Flamengo hoje tem que voltar a fazer um time para se enquadrar nas ambições do clube. Fecha aspas, disse Jorge Jesus. Todos os críticos esportivos falam a mesma coisa e Jorge Jesus confirmou. A segunda passagem dele pode ser boa, pode ser excelente, mas nunca vai ser igual a de 2019. Os jogadores são outros, os tempos são outros. Então, se o Felipe Luiz não estivesse no Flamengo, já começaria aquele alarido, né? Jorge Jesus, ele quer vir para o Flamengo, vamos trazer. Mas como tem um técnico muito bom, visionário como o Felipe Luiz, essa possibilidade é descartada. É um desejo dele voltar futuramente ao Flamengo, né? Vamos aguardar, vamos ver. O futuro a Deus pertence, né? Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo volta atrás em mudança no desconto de sócios torcedores. Iniciativa causou irritação nos torcedores e a nova diretoria rubro-negra voltou atrás 9 horas depois do anúncio. Sócio torcedor do Flamengo é dividido em 4 categorias: diamante, platino, ouro e prata. A categoria diferencia a prioridade na compra dos ingressos e o preço pago nos descontos, que variam de 20% a 50%, sendo aplicado em cima do valor da meia entrada. Ou seja, se a entrada é R$100, a meia é 50. O sócio torcedor paga 50% da meia, ou seja, R$25. E tem o plano que você pagaria aí 20%. A diretoria voltou atrás, os descontos voltaram a ser os que eram anteriormente, né? Um absurdo isso. Os preços dos ingressos estão lá nas alturas. Ainda tira o privilégio do sócio torcedor, que já não tem quase benefício nenhum, sócio torcedor do Flamengo, né? Tanto que é o maior clube do Brasil e tem um dos menores quantidades de sócios torcedores adimplentes. Pô, brincadeira, né? Vamos aqui agora falar sobre Danilo.
Danilo chega a acordo com o Flamengo e fica perto de ser anunciado como nova contratação. O que está faltando para o Danilo ser anunciado, PQD? Bom, o Juventus e o Nápoles têm um confronto hoje, se eu não me engano, às 14 horas, que será o jogo de despedida de Danilo. Após esse jogo, a Juventus sentará com Danilo para assinar a sua rescisão, que sairá 0,800 para o Flamengo. Aqui, ó. A questão de tempo para Danilo ser anunciado como novo reforço do Flamengo. As partes acertaram a última pendência que faltava, a questão salarial. E apenas detalhes burocráticos separam o anúncio da segunda contratação da temporada. Desse modo, a data da rescisão contratual de Danilo com a Juventus já tem data para acontecer, no início da próxima semana, após a situação ser colocada no papel. Zagueiro/lateral viajará para o Brasil para firmar vínculo com o Flamengo. O capitão da seleção brasileira assinará com o mais querido por 2 temporadas. No início da semana passada, Danilo sinalizou que voltaria ao Brasil e escolheu o Flamengo. Porém, de início, as partes precisavam acertar o salário, pois os vencimentos do zagueiro/lateral na Itália estavam acima do que o rubro-negro estava proposto a oferecer. Contudo, nas últimas 48 horas, a distância diminuiu e o acordo aconteceu. Além disso, a Juventus esperava que Danilo acertasse com outro clube para poder avançar com a rescisão. Foi o que aconteceu. Bom, vamos lá. O que incentivou Danilo a vir para o Flamengo? Promessa do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz foi peça-chave nas conversas que convenceram Danilo a escolher jogar no Flamengo. De acordo com o GE, o técnico rubro-negro assegurou que o sistema defensivo será moldado em torno do jogador de 33 anos, ou seja, Flamengo deve vir com um esquema de 3 zagueiros, assim como fez diversas vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Bom, Danilo lidera ranking entre defensores brasileiros na Europa. De acordo com as informações do site de estatística SofaScore, Danilo lidera o ranking de desarmes com 70 roubadas de bola em 234 ações defensivas nesta temporada. Além disso, o atleta também é o primeiro em acerto no passe, com 87% dos duelos vencidos, com 64%, e 27 faltas, sendo um dos que menos cometem infrações. Então, um jogador que faz pouca falta, ou seja, um jogador muito técnico. Danilo deve entrar em campo hoje, no clássico italiano, entre Juventus e Nápoles, no estádio Diego Armando Maradona, às 14 horas. Gente, Danilo tem 33 anos, vejo muitas pessoas criticando. Todos os clubes que Danilo passou foi destaque, foi campeão. É um jogador muito técnico, muito clássico, tem uma boa saída de bola. Além de jogar de lateral, joga de zagueiro. Nos últimos tempos ele tem jogado como zagueiro na Juventus da Itália. Então ele viria para se encaixar no esquema tático de Felipe Luiz. Eu vejo muita pessoa criticando muito antes do cara ter chegado no Flamengo. Vamos aguardar, vamos ver, vamos torcer para que dê certo. Vejo um monte aí de Nostradamus prevendo já catástrofe com a vinda do cara para o Flamengo. Vamos aguardar, vamos ver. Vamos dar um voto de confiança. Bom, seguindo aqui, Flamengo segue reformulação no quadro de funcionários da base. Dessa vez, o mais querido acertou a contratação de 3 profissionais, de Botafogo e Fluminense. São 4 contratações. Eu vou trazer isso aqui e vou explicar para vocês. Bom, uma das contratações é o fisioterapeuta Papic, que estava na base do Fluminense. Além disso, também chegam Rafael Cavalcante, coordenador técnico das categorias menores, e Luiz Mansur, preparador de goleiros, ambos vindo do Botafogo. A expectativa é de que novos profissionais cheguem ao Flamengo nos próximos dias. No entanto, o clube rubro-negro reduziu o número de scouts na base, coordenadores, jogadores e também na parte de supervisão. Cabe ressaltar que a nova gestão tem Carlos Naval como gestor de categorias de base, é o novo gerente. Bom, seguindo aqui, ó, o Flamengo acelerou o retorno do técnico Leonardo Ramos para a base. O Flamengo deve anunciar nas próximas horas a contratação do técnico Leonardo Ramos para as categorias de base do clube e o profissional volta ao rubro-negro após ser demitido do Flamengo em novembro de 2023. A informação foi publicada pelo perfil Flabase. Ele estava no Botafogo e o Flamengo recontratou ele, né? Leonardo Ramos foi técnico do Botafogo na última Copa São Paulo de Futebol Júnior,
competição a qual o Alvinegro foi eliminado nas oitavas de final para o Criciúma, derrota por 4-2. Por lá, o treinador comandava a categoria sub-17 do Botafogo, mas sua função no Flamengo ainda não foi revelada, ou seja, não sabemos a função que Leonardo Ramos terá no Flamengo. Será sub-13, sub-11, sub-17, sub-20? Vamos aguardar para ver, só que o Flamengo está reformulando as suas categorias de base. Bom, vamos fechar esse vídeo aqui com aquela palavra edificante que eu deixo para vocês na parte da manhã. Então aqui, ó, Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.